Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Sombra, seja bem-vindo ao canal. Bom, eu vou contar um sonho que eu tive aqui e depois eu vou explicar o porquê, né? Eu lembrei desse sonho, que é um sonho que faz tempo que eu tive e, né, qual é o contexto, né, do porquê. Então eu vou começar contando meu sonho. Cara, esses tempos, bom, não esses tempos atrás, já faz algum tempo, muito tempo eu acho. Eu sonhei que eu tava, tipo, aqui na rua de trás de casa, bem no meio do quarteirão aqui da onde eu moro, tem uma viela que atravessa, você sai na rua de trás daquele casa, né? E eu passo ali direto, muita gente passa ali direto, né? Eu passo ali direto pra ir no mercado, que fica alguns quarteirões aqui de casa. E no meu sonho eu tava na rua de trás de casa, na direção dessa viela aqui, né? Tipo, como se eu fosse atravessar pra vir pra casa aqui, né? E eu tava de pé, tava eu e um conhecido meu, e e mais uma pessoa que eu não sei, não conheço. E a gente tava conversando ali, né? E, e é tipo fim de tarde e tava começando a escurecer, mas ainda não. E o céu tava totalmente coberto de nuvens, tava bem nublado, né? E a gente tava conversando, cara, e de repente, do nada apareceu uma porta no céu. É meio estranho, né? Uma porta no céu. E era tipo uma daquelas portas. Bom, pra quem assistiu Cavaleiro do Zodíaco sabe, né? Aqueles pilar assim, frisados assim de mármore e formava tipo um formato de um telhadinho em cima, sabe? Só que só que em vez de ser algum outro material, era a moldura da porta ele era feita de fogo. E dentro ali da porta, a porta é como se ela estivesse aberta. E aí dava para ver o céu certinho lá dentro, né? Tudo escuro com as estrelas, como se fosse noite ali dentro, né? As estrelas piscando e tudo mais. E o resto do céu estava todo coberto por nuvens. E era bem grande essa porta. E todo mundo começou a olhar ali, que tava ali na rua ali, começou a olhar para essa porta. Aí, do nada, cara, começou a cair as estrelas. Começaram a cair por dentro dessa porta aí. E, e era um barulho muito alto, muito ensurdecedor mesmo. Nossa, era muito alto. E era tipo, sabe, fogos de artifícios? Mas aqueles que, não aqueles que explodem, aqueles que ficam queimando no céu. Era tipo esse barulho aí, né? De fogos de artifícios queimando no céu e as estrelas caíam. E elas caíam, tipo, na direção da minha esquerda, assim, né? Olhando para esse trio que eu estava, né? E elas caíam, tipo, assim, além do horizonte, né? E o barulho era muito alto, era ensurdecedor. E de onde elas caíram, todo mundo se virou e olhou para lá. E o céu começou a ficar vermelho, amarelo, sabe? Tipo como se estivesse pegando fogo mesmo, né? Mas estava bem longe, bem, né? Assim, além do horizonte que a gente pode ver, né? E, cara, todo mundo assustado e ninguém conseguia falar porque o barulho era muito alto, mas todo mundo veio aquele pensamento na minha cabeça naquele momento e é como se eu pudesse ler o pensamento de todo mundo, né? Que, tipo, era o fim do mundo, sabe? É bem estranho, né? E em algum determinado momento, sabe, aquele barulho parou do nada. As estrelas pararam de cair, mas aí, sabe, começamos a sentir, tipo, o calor. Bom, eu comecei, né, a sentir o calor como se estivesse pegando fogo. E, cara, meu pensamento foi correr, atravessar ali o trio em casa, né? Pegar meu carro, minha mãe e, sei lá, correr no sentido contrário, né? De carro. Só que aí, de repente, do nada veio aquele barulho de novo e aí eu acordei. Esse foi o sonho. É, foi um sonho muito estranho, né? Bem loucura, né? E, bom, por que eu tô falando desse sonho? É que hoje apareceu aqui, eu tava aqui no YouTube aqui, agora aqui à noite, né? Já é, sei lá, umas 10 horas da noite. Eu vi apareceu um vídeo aqui de um canal aqui, o criador de conteúdo aqui do canal, ele tava contando, né, que você não pode ignorar seus sonhos. Acho que é isso que é o nome do vídeo, não lembro agora. E aí ele conta o sonho dele, que... Ah, é um sonho, ele conta toda a história lá, tudo, e no sonho dele, tipo, a namorada dele terminava com ele. E isso veio acontecer depois, né? E aí ele conta que você não pode ignorar que os sonhos, eles contam coisas, sei lá, coisas que vai acontecer na nossa vida e tudo mais, né?
E, bom, sei lá, né, meu? Eu não acredito muito nisso. Não é que eu discorde dele, nem nada do tipo. Mas eu acho que existe uma explicação pra isso, né? Em alguns casos, né, no caso. No caso dele, bom, eu não sou especialista, não estudo sonhos nem nada do tipo. E eu sei que tem pessoas que estudam sonhos, né? E tem até na Bíblia, né? A história de José do Egito, né? Que ele interpreta sonhos, né? Sonhos do faraó. Mas eu acho que não é... Bom, pelo menos nesse caso não é nada sobrenatural, né? E eu acho que é... Bom, eu vou dar minha explicação aqui. Eu queria explicar, porque a hora que ele falou, eu lembrei desse sonho meu e... Que eu não lembrava dele, fazia muitos meses, sei lá. E também eu, sei lá, pra mim já veio uma explicação na cabeça. No caso do dele, né? No meu não tem explicação. Bom, no caso dele, eu acho que, cara, de repente, acho que a namorada dele até já tava meio que querendo terminar com ele, né? Já dava até alguns sinais, mas ele não percebia, né? E, bom, eu não sou especialista em mente, mas o pouco que eu já ouvi falar, a nossa mente é dividida em três partes: a mente consciente, a mente inconsciente e o subconsciente. Então, talvez a namorada dele já tava dando sinais que iria, né, terminar o relacionamento com ele, e ele não percebia, pelo menos não a parte consciente dele, né? Mas talvez o inconsciente e o subconsciente percebiam, não é? E talvez, né? Não tô dizendo, é a minha explicação. E aí eu acho que na hora do sonho foi uma, né, no caso que ele sonhou, teve toda uma história que aconteceu e que a namorada dele terminaria com ele, né? No sonho. E aconteceu na vida real. Então eu acho que daí, como pode ser que a namorada dele dava alguns sinais de que, né, o relacionamento ia acabar, e a mente inconsciente dele, ou subconsciente, percebeu e essa parte inconsciente ou subconsciente tentou se comunicar com ele no sonho, né? Via sonho, com a parte consciente. Eu acho que talvez seja uma explicação, né? Talvez seja isso que tenha acontecido. Mais uma vez, eu não entendo de sonhos, nunca estudei sonhos e respeito quem estuda e tudo mais. Eu acho que sim, os sonhos podem explicar algumas coisas, alguns comportamentos nossos, alguns acontecimentos e tudo mais. Mas coisas sobrenaturais, assim, eu sou um pouco cético. Eu acho que eu sou um pouco cético em relação a isso. Nada contra quem acredita, entendeu? Mas eu penso isso, né? E eu não acredito muito nesse lance de sonhos proféticos, né? Eu sei que aconteceu na Bíblia e tudo mais, mas eu acho que seria, sei lá, só casos muito isolados mesmo, né? E eu acho que nem sempre a gente deve, assim, achar que os nossos sonhos querem dizer alguma coisa ou querem profetizar alguma coisa, né? Bom, pelo menos eu acho, né? Ainda mais no meu caso, né? Pensou? Pensou, ia ser o fim do mundo. Nossa, ia ser complicado, né? Eu não quero que o fim do mundo aconteça ainda não, meu. Espera um pouquinho mais. Mas enfim, nada contra o criador de conteúdo em questão e são coisas que acontecem, né? Acho que a gente tenta buscar explicações para algumas coisas que acontecem e de repente, no caso dele, por causa do sonho, ele acha que pode ter sido alguma coisa sobrenatural, né? É o que deu a entender no vídeo. Se eu estiver errado e se ele vir meu vídeo aqui, pode me corrigir também, não esquenta a cabeça. Eu não vou citar o nome dele nem nada do tipo, porque eu acho que, sei lá, não sei se pode, né? Pra evitar confusões. Mas enfim, bom, espero que no meu sonho não aconteça. Mas, bom, pra quem estuda a interpretação de sonhos e, sei lá, tiver alguma interpretação aí pro meu sonho, pode escrever nos comentários aí, viu? Se bem que eu acho que não existe, sei lá. No meu caso, eu acho que esse sonho, pelo menos específico, não existe uma explicação. Eu acho que é mais a criatividade da nossa mente mesmo, né? Acho que a criatividade da minha mente na hora do descanso ali, sei lá, pode ser que eu tenha visto alguma coisa naquele dia e ela usou aquilo só pra, sei lá, né, criar alguma coisa. Bom, enfim, eu espero que seja isso. Mas se alguém aí que entende de sonhos quiser escrever, pode escrever no comentário aí. Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um joinha para ajudar o canal. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Valeu, tamo juntos. E até uma próxima, se Deus quiser.